dia, que coisa boa estar com você nesta manhã de segunda-feira, no nosso devocional que hoje vai passar a ser toda segunda-feira, tá bom? Nós vamos publicar aqui um pequeno devocional toda segunda, a pedido da pastora Roberta, aqui de Pindamonhangaba, no nosso grupo, que é o grupo Mulheres com Propósito. Tem sido uma bênção muito grande, uma alegria muito grande nós estarmos juntas aqui com você. E você que não é daqui de Pinda também, eu queria agradecer muito você, minhas queridas amigas, irmãs, pessoas que eu conheço de muito tempo. Tem sido muito bom estar com você aqui para a gente poder conversar. Tenho recebido notícias de pessoas que fazia muito tempo que eu não via, está sendo muito bom. E eu vou continuar aqui, queridos, para a gente poder compartilhar um pouco sobre as coisas de Deus, sobre aquilo que Deus tem falado conosco, e não só falado, meditar um pouco sobre as coisas do céu, o céu se abrindo para nós. Muito obrigada porque você está aqui comigo. Nas sextas-feiras nós vamos abrir um tempo para nós orarmos por situações que nós precisamos colocar diante do Senhor. E se você quer fazer algum pedido de oração, você pode colocar no chat aqui embaixo. Faça seu pedido, manda também, pode mandar no direct, não tem problema nenhum. E nós vamos, se você não quiser entrar nos detalhes, não tem problema. Só coloca saúde ou alguma coisa assim e nós vamos orar por você, tá bom? Vai ser muito bom estar com você. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre um assunto muito comum, muito falado, muito dito, todo mundo já fala, mas eu tenho observado que o Senhor tem me chamado a atenção com esse assunto, que é batalha espiritual, né? É um assunto muito dito, mas nós precisamos lembrar algumas coisas e rever algumas questões sobre o que é batalha. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos, dias de muita luta, muita guerra, guerras internas, guerras externas, muito desacordo, né? Nós estamos vivendo dias trabalhosos. E quando a gente entra numa guerra, eu nunca fui militar, mas eu já convivi com algumas pessoas. Tenho um amigo querido no Rio Grande do Sul, militar, o Gil e a Ana, meus irmãos queridos. E o militar, ele precisa ter estratégia, ele é treinado para guerrear, ele é treinado para entender o inimigo, né? E nós muitas vezes, nós pegamos algumas coisas retalhadas ou picadas dentro da Bíblia e a gente acaba não entendendo muito bem o que é batalha espiritual. Quando nós nascemos e não, já nascemos em luta, já nascemos lutando. O próprio nascimento já é uma luta, né? Nascer já é um desafio. Depois que nós nascemos fisicamente aqui na Terra, né? As lutas são imensas. Desafios, medos, angústias, problemas internos, problemas externos, violência física, assalto e tudo mais, né? Nós temos também a questão espiritual. Então, Paulo fala muito, a palavra de Deus fala sobre essas questões, que nós temos 3 inimigos básicos na nossa vida, desde que nascemos. Nós temos nós mesmos, que é a nossa carne, a nossa tendência para o mal, a tendência distorcida para doenças emocionais sérias em função dos nossos distúrbios espirituais, que é o pecado, né? Nós temos o mundo, que é o sistema do mundo, né? Que é uma luta. O sistema do mundo, a palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno. Então, Satanás, ele coordena algumas questões porque ele odeia Cristo, o Senhor dos senhores, o nosso Salvador. E se nós conhecemos já Jesus como Senhor, lógico que o mundo vai nos odiar também.
E temos também o próprio Satanás, que é o inimigo das nossas almas. Então, o apóstolo Paulo, ele fala muito sobre isso na carta aos Efésios. Então, a gente vai pensar um pouco sobre essa carta de Efésios. Paulo estava preso numa prisão em Roma, e ele escreve para os irmãos de Éfeso. E ele faz um compêndio interessante. Ele trata de alguns assuntos, que o primeiro assunto que ele trata é a redenção. É a salvação que nós temos em Cristo Jesus, porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós nascemos de novo, nós somos novas criaturas, nós somos redimidos no nosso espírito, nós somos regenerados, somos gerados novamente em Cristo Jesus. Então Paulo, ele fala sobre esse estágio de regeneração em nosso espírito. Depois ele fala sobre outros assuntos, ele fala sobre o caminho da santificação. Então, outros capítulos seguintes, ele vai falando sobre santificação, sobre o modo de vida que nós, que amamos a Deus, podemos viver uma maneira correta, não uma maneira de contenção de comportamento, mas de transformação interna. Então, Paulo fala sobre isso, ele fala também sobre algumas orientações sobre a vida cristã dentro do lar, sobre a conduta e como que o pai, a mãe, os filhos, o servo, a serva devem se comportar. E por último, ele fala sobre batalha espiritual, que é o texto clássico, né, sobre a armadura de Deus. Mas hoje nós vamos falar sobre o trecho de Efésios capítulo 3, que fala assim, Paulo falando: oro, na Nova Versão Internacional, eu oro para que Cristo habite em seus corações à medida que confiem nele e que vocês aprofundem suas raízes no solo do amor maravilhoso de Deus e que vocês juntos, com todos os filhos de Deus, possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo e por si mesmos possam experimentar esse amor, embora seja ele tão grande que vocês nunca verão o seu fim, nem poderão conhecer ou compreender completamente. E dessa maneira vocês ficarão cheios de toda a plenitude do próprio Deus. Então ele está falando assim, olha, eu estou falando tudo isso para vocês se aprofundarem, para vocês terem uma vida cristã profunda em Cristo. Que as raízes de vocês sejam alicerçadas, aprofundadas. Então ele está falando de crescimento aqui. Ele está falando de autoconhecimento, ele está falando de conhecimento não só da palavra, mas ele está falando também da importância de nós sabermos como que o nosso inimigo funciona, como que ele tem as estratégias. Eu tenho aprendido muito sobre história e tenho ouvido um rapaz muito bom na internet, um youtuber, que ele fala que quem não conhece a história está fadado a repetir os mesmos erros. E Satanás, com seus anjos, ele repete as coisas. Só que nós não sabemos. Então nós ficamos à mercê, muitas vezes, de situações não só carnais, porque nós também repetimos os nossos erros em contínuos círculos viciosos emocionais. Nós também, muitas vezes, na história secular do mundo, a gente também vê isso, que a história secular do mundo, ela se repete, né? E na estratégia espiritual também. Então, Paulo fala assim, olha, vamos nos aprofundar. Vamos nos aprofundar em quê? Em conhecimento? Também. Em quê? Em estratégia de persuasão,
estratégia de oratória. Não. Paulo está falando aqui, vamos nos aprofundar na estratégia que Jesus nos coloca, que é o amor dele. É o amor que ele demonstrou por nós e que ele nos ama e ele continua nos amando, que por mais lutas que nós tenhamos, é o amor de Deus sobre nós. Porque Deus é bom, ele não permite para nós aquilo que nós não podemos aguentar. Então, eu queria convidar você para você ler o livro de Efésios. Leia, ore, peça para Jesus, Jesus, por favor, aprofunda o meu nível com o Senhor. Eu quero te conhecer mais. E Jesus vai se revelar de uma maneira maravilhosa e profunda com você, tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra maravilhosa, te agradecemos pelo teu amor, que a tua palavra mesmo diz, que nós não conseguimos mensurar o teu amor, porque ele é tão grande, ele é tão profundo, ele é tão largo, que nós não conseguimos entender muitas vezes, mas nós te pedimos nesta manhã, aprofunda as nossas raízes em ti, Senhor. Aprofunda, Senhor Jesus, o nosso entendimento naquilo que nós precisamos entender. Não nos deixa, Senhor, à mercê de nós mesmos, das nossas limitações carnais. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos também a entender o sistema do mundo, Senhor, e podemos, Senhor Jesus, nos posicionar em Cristo através do teu amor maravilhoso. Também nós te suplicamos nesta manhã que o Senhor nos aprofunde, sim, Senhor, em entendermos que a nossa guerra não é contra as pessoas, mas é contra principados, potestades, príncipe das trevas, Senhor, nos lugares celestiais. Ajuda-nos, ó Deus, a crescermos em Ti. É o que nós te pedimos, no nome precioso de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. E até sexta-feira.